49% das pessoas, da população, já assume que está tentando diminuir o consumo de proteína animal, que é um dado muito impressionante. E elas fazem isso de diversas formas, né? A gente sabe que uma coisa que super pegou é o segunda sem carne, então ela corta um dia da semana, né, de comer carne, ou ela começa a diminuir as porções de carne dentro da refeição dela, ou ela começa a escolher uma refeição ao longo do dia para não ter carne. Então, esse movimento ele começa a acontecer de uma forma bem robusta no Brasil, né? Ele já começa grande. Você fala, nossa, hoje 49% das pessoas já estão reduzindo, já é muita coisa, né? Então, é um mercado aí que a gente acha que vai crescer muito e que a gente vê uma esperança, assim, de fazer essa evolução desse mercado, né? A gente sempre fala que a Nautico não é uma empresa assim, de revolução, é uma empresa, cara, a gente sempre pensa em evoluir, né? O que a gente está fazendo hoje. A gente ainda tem mais 20 minutinhos, mas vamos usar eles bem aqui. Eu gostaria de separar em dois assuntos principais, só para a gente já encaminhando para a conclusão. Como a gente está falando de mercado agora, então eu vou saltar aqui para essa questão da aplicação da inteligência artificial, da tecnologia mesmo, na transformação, né, de alimentos, como vocês vêm fazendo, né? Como é que vocês enxergam que essa evolução, como você falou, vai se constituir nos próximos anos? Que novidades que a gente pode esperar nesse sentido, né? E como você acredita que nos próximos anos também essa demanda por esses alimentos plant-based vai se dar tanto aqui no Brasil como no mundo? Vocês têm já assim tendências nesse sentido? Vocês estão observando isso? Como é que está? Sim, claro. Começando pela sua última pergunta, né? Muito disso a gente pode olhar até mercado de Europa, Estados Unidos, onde o plant-based ele é muito mais bem estabelecido, né? A gente fala que na América Latina como um todo é uma categoria muito nova, mas ela não é nova no mundo, né? Ela já acontece aí fora do mundo e essa consciência está chegando agora, principalmente com muita força no Brasil. Isso porque eu acho que o Brasil vem aí passando nos últimos anos, assim, algumas crises ambientais, e isso fazem com que a gente sinta-se mais sensibilizado para isso, e todo mundo começa a falar muito sobre isso, né? E tem outra coisa também, as pessoas também têm uma tendência também de fazer um equilíbrio alimentar melhor, né? Tem várias coisas que estão associadas a esse crescimento. Quando a gente olha o futuro de plant-based, tem uma das coisas que é uma barreira hoje, que é importante falar, que é o preço das categorias de plant-based. O que acontece? Hoje, existe a escala de todo produto de vegetal, né, com base de vegetal, ela é muito menor do que uma escala aí de produto animal. Quando você olha leite, então, o plant-based aí é menos de 1% do total do leite que é todo consumido no Brasil. E, fora isso, tem uma outra coisa que é super, super importante, até em categorias como leite, que são impostos, né? Hoje, leite, por ser um alimento que faz parte da cesta básica, você tem os impostos aí com vários incentivos do governo, o que isso não acontece na categoria de plant-based. Então, hoje, um leite plant-based, ele paga, dependendo da composição que ele tem, até 70% mais da carga tributária do que um leite de vaca. Então, você assume aí que você tem uma escala menor, uma dificuldade maior de você produzir, você tem uma carga tributária maior e você é uma empresa também começando com uma capilaridade mais baixa. Então, o que a gente espera é que com toda a indústria se juntando e desenvolvendo esse mercado e fazendo que as pessoas, né, convertam mais para esse mercado, o preço dessa categoria tende a crescer. E na hora que o preço da categoria tende a crescer, esse mercado também vai ficar mais elástico, né? A gente vai ter mais pessoas entrando nele e tendo ele mais acessível. Então, isso é uma das equações, assim, super importante que a Nautico trabalha muito. Assim, a gente tem muito trabalho aqui de entender como a gente pode oferecer esse produto num ponto de preço mais acessível do que a gente tem hoje. Uma outra coisa que é super importante aí para a gente falar dessa categoria é você desmistificar essa categoria. Por quê?
há muito tempo atrás, né, a gente fala, os produtos à base de plantas, os primeiros leites vegetais que a gente teve, as primeiras carnes vegetais, né, carne de soja, eram produtos que, assim, não eram gostosos, né, você comia, e muita gente comia porque tinha algum tipo de restrição alimentar, né, eu tenho alergia à lactose, eu não posso comer glúten, sei lá, uma série de coisas, e você acabava caindo nessa categoria, que é muito parecido até com a indústria, assim, de adoçante, né, você tomava adoçante porque você era diabético, hoje você toma adoçante porque você não quer ingerir açúcar e tá tudo bem, né, esse mercado cresce muito. Então, você tem uma barreira muito grande ainda de você fazer a reexperimentação e um encorajamento dessas pessoas a entenderem que a categoria de plant-based, com a ajuda da tecnologia e toda essa ciência de dados que eu falei para vocês, evoluiu muito. Então, o leite vegetal hoje, o Not Milk, ele é muito gostoso, né? O Not Milk, assim, não sou eu que estou falando, mas são consumidores, ele é muito próximo a leite, né? A gente testou recentemente Not Milk com o líder de mercado de leites animais, e eu posso falar para ele que ele foi, tipo, teve o mesmo score de sabor do que o leite animal. Então, assim, é muito impressionante. Então, a gente precisa comunicar isso, a gente precisa explicar para as pessoas o que é essa categoria, a base de vegetais no Brasil, para a gente conseguir expandir isso, tá? E aí você entra não só, e aí os dados também começam a te ajudar a isso, né? Engraçado, porque eu sou de marketing, e hoje o marketing é todo centralizado em dados, né? Então a gente começa a ver, com a ajuda de plataformas, como, por exemplo, a plataforma do Google, do Facebook, e hoje eu até estava no evento de lançamento de uma plataforma da RAP, de como você usa os dados para você levar essa informação de uma forma muito mais assertiva para esse consumidor. Então, quem está aberto para ele primeiro, quem converte primeiro, quem são os formadores de opinião, quais são os targets, né, que vão puxar isso, né? Quem são os veganos, não veganos, quem são os flexitarianos, que são essas pessoas que já estão diminuindo o consumo de carne, que são abertas. Então, a gente usa muito dado também para você poder também expandir essa categoria e levar essa mensagem que a gente tanto está falando e que eu comentei aqui com vocês desde o começo do nosso papo. Legal. Você... pode falar. Alguém... Você não, ia ia te falar? falar, eu desconectei um pouco, falei tanto, eu não lembro da sua primeira pergunta. Não, mas está ótimo, porque inclusive caminha para o que eu ia falar agora. Eu perguntei um pouco sobre tendências, assim, do tipo, que outros tipos de alimento de base vegetal a gente pode esperar, mas como você falou de dado, gostaria de levar para esse lado, porque assim, a gente tem visto muitas empresas de varejo, assim como vocês, que, enfim, colocam o produto no supermercado, na loja, né, nos empórios, só que eles não têm o dado direto do consumidor, né, que é o que a gente chama de first party data, né? Ele sempre passa por um intermediário, supermercado, etc. Vocês têm alguma iniciativa nesse sentido? Vocês pensam em buscar esse first party com uma plataforma, um programa de fidelidade, de repente, um Nós clube? temos, mas na verdade não é um programa de fidelidade, tá? A gente tem um e-commerce próprio da Nautical, e a gente lançou esse e-commerce muito menos no intuito de eu quero vender e fazer volume, mas mais buscar dados que tragam mais insight também desses consumidores da gente. Porque uma vez que a gente, no ambiente digital, eu consigo, não só por parceiros, né, que são super importantes também, mas que eu consigo, dentro de casa, ter essa jornada digital dele, desde o primeiro estímulo que ele teve do produto, até a conversão e até o pós-atendimento, né, quando ele volta com algum feedback para mim, isso é super, super rico. Então, hoje a gente tem o nosso e-commerce com um grande pool de informações que a gente tem. Então, a gente consegue saber, basicamente,
cara, quem são os repetidores de compra, quem são as pessoas que compram, por que categorias, né, da Nautical, ela começa a entrar nesse ambiente de plant-based, qual é a categoria que você tem mais frequência de consumo, qual é a categoria que você tem menos, se essa pessoa tem um consumo familiar, se ela tem um consumo compartilhado, se ela tem um consumo individual, qual que é o hábito de compra dela, qual que é o giro do produto, o que ela procura. Então, você consegue saber, por exemplo, quando ela entra numa página de produto, né, que a gente sabe que os consumidores até que entram para o plant-based, eles são super ligados também a valores nutricionais. Então, a gente consegue ver se o clique foi primeiro na tabela nutricional, na lista de ingredientes, ou não, na mensagem de comunicação, onde eu apresento o que é a Nautical com ele. E com todo esse pool de dados, a gente começa também redesenhar nosso plano de comunicação. Então, a gente tem lá, tá? Vou falar aqui hipoteticamente para vocês, tá? Então, se a gente tem uma campanha nova de maionese e a gente descobre que o maior clique dentro do nosso e-commerce, né, é em lista de ingredientes, então já vou entregar isso. Então, na próxima campanha, vai ser uma campanha para falar de ingredientes, né, do que a Not Mayo de fato é feita. A Not Mayo não tem ovo, ela não tem proteína vegetal, ela tem grão de bico e uma série de outras coisas aí nessa fase. Então, isso norteia também toda a nossa estratégia de comunicação. Por isso que é importante. Quando você tem os dados de terceiro, né, hoje até nessa plataforma da Rappi, que é super importante, você tem uma robustez de dado maior, porque o nosso e-commerce, né, obviamente não tem o mesmo tráfego da Rappi, mas talvez ele não traga a capilaridade que a gente precisa nesses pequenos detalhes que no final faz a diferença. Então, o que eu sempre falo, que os dados, a gente sempre trabalha com complementariedade de dados. O meu dado, que é o dado interno, ele não responde tudo que eu tenho. Então, a gente vai, sim, para dados de terceiro, para entender isso, como isso funciona na massa, e dados também que a gente compra especificamente para saber ou validar aquela informação, aquele insight que você teve, ou uma coisa que você não tem hoje em mãos. Então, a gente tem muita pesquisa quantitativa, você tem muito dado entrando aí de fornecedores de dados de parceiros de mercado, né? Você tem o trade aí fornecendo um monte de dados, e você tem dados internos também. Então, você tem uma inteligência por trás disso para você também ter um casamento de toda essa inteligência, não ficar só no desenvolvimento de produto, mas que essa inteligência também venha para a gente no go-to-market, que a gente fala. Sim.